Terceira entrevista da nossa sabatina com os que concorrem à prefeitura em Marília. Lilian Miranda é candidata do PCO. É uma chapa que tem tanto o candidato a prefeito e vice, eles são do mesmo partido. O candidato a vice com a Lilian Miranda é o Alexandre Medina. Lilian Miranda tem 46 anos, é professora do ensino médio. Disputou as duas últimas eleições municipais. Em 2016, ela concorreu ao cargo de vereadora em Marília, não foi eleita. Em 2020, concorreu ao cargo de prefeita, também pelo PCO, recebeu 122 votos. Muitíssimo obrigado por comparecer, candidata. Obrigada. Lilian Miranda terá 10 minutos e a gente, 5, 6 temas já pré-estabelecidos com as chapas. Começamos com a falta d'água, que inclusive hoje aplaca muitos marilhenses. Suas propostas, caso a senhora seja eleita? Então, eu queria denunciar aqui a privatização do DAI, né? Porque com a privatização do DAI a gente vai ver que vai piorar muito mais a situação do abastecimento, porque o PCO é a favor da estatização, né, desse serviço. Teria que ficar na mão da prefeitura, não deveria ir para a mão da iniciativa privada. E tem o problema das demissões, né? Pelo que eu estava vendo, não sei, tem 315 funcionários do DAI. E essas pessoas não vai dar para ser realocada, né, para o serviço público. Então, a maioria, né, vai ter que pedir exoneração e entrar para essa empresa de iniciativa privada. Então, eu acho assim, vai piorar a situação. E eu acho assim, existe tecnologia, a gente não pode ficar à mercê da natureza, né? Hoje em dia existe tecnologia para levar água, né? A gente sabe que tem lugar do mundo que eles tiram água do mar e transformam em potável, né? Então, existe tecnologia e eu queria denunciar aqui e levar o meu apoio aos funcionários do DAI que vão estar com seu emprego ameaçado, porque a gente sabe que privatização enxuga, eles usam o nome concessão, mas privatização é a mesma coisa. Vai enxugar a máquina e vai aumentar, né? A gente sabe que provavelmente vai aumentar a conta dos consumidores, né? A senhora imagina, então, num possível mandato, a quebra desse contrato de concessão? Com certeza, né? Isso aí a gente ia estar conversando com os funcionários lá, com o sindicato lá, e a gente tem que reverter isso. Eu acho que quem entrar, né, também a gente tem que estar pressionando os trabalhadores, a gente tem que estar junto com os trabalhadores, e emprego já é tão difícil em Marília, né, a gente vê, sou professora da rede estadual, né, a maioria dos jovens não tem muita perspectiva, então a gente precisa lutar pelos trabalhadores, então o meu partido sempre está do lado dos trabalhadores. Candidata Lilian Miranda, do PCO. Agora, o tema saúde. Marília tem apenas uma UPA. A gente tem acompanhado também a necessidade por médicos especialistas para esse atendimento ambulatorial, mas também de especialidades. Propostas da sua candidatura? Então, outro problema de Marília é a questão principalmente do convênio, né? Dos convênios. Ali eles acabam como se fosse, eles acabam mantendo todo mundo refém deles, né, os convênios. Então, eu mesmo que sou servidora pública, eu tenho o IANSP. Aí, às vezes, você liga, igual eu só tenho uma ginecologista para todas as mulheres. Imagina, Marília e região tem mais de 60 escolas estaduais. Então, e dentro de Marília mesmo tem em média umas 40. Então, imagina, a maioria são professoras, né? São mulheres, precisa. Então, falta médico, até para quem tem convênio. Imagina quem usa apenas o SUS. Então, é outro problema, né? A nossa proposta é a estatização da saúde. A saúde tem que estar na mão, né, do governo e dos trabalhadores, mas junto com os trabalhadores. Quem tem que gerir são os trabalhadores, né? Os funcionários, os enfermeiros, e a própria população mesmo que usa desse serviço para que as pessoas tenham uma boa saúde. A senhora fala de estatização do DAI e também da saúde. E como isso seria viável?
Então, é preciso o que a gente ia fazer? Chamar a população para estar atuando com a gente, né? Você precisa mobilizar a população para que você consiga fazer isso. Não é por decreto, né? Você precisa mobilizar a população para que você consiga fazer isso. Candidata Lilian Miranda, hoje terceira entrevista, amanhã nós teremos a quarta, vamos até o fim, até o meio da semana com os candidatos de Marília. Planos de mobilidade urbana, quais são? Então, a questão, né, lá em Marília, eu percebi que de uns 10 anos para cá, o problema do trânsito, né, e às vezes eles vão lá e colocam uma rua que não pode passar, assim, do nada, às vezes não tem nem lógica, né, então, eu acho assim, tudo teria... E outra coisa, colocaram um monte de radar, né, um negócio absurdo, colocaram radar numa via expressa. Via expressa é 60 km por hora, lá está escrito. Mas colocaram um radar na descida a 50 por hora. Então, há uma indústria da multa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a população e tirar esses radares, porque é a indústria da multa, um absurdo, as pessoas vão acabar perdendo a sua carta de motorista, vai acabar perdendo o seu veículo, né? Às vezes compra com tanta dificuldade. Então, a gente tem que tirar esses radares. O radar, eu acho que é o problema principal. As outras coisas, um técnico, e Marília tem bastante carro, mas não é um trânsito caótico igual São Paulo, essas coisas. Mas o problema lá, eu acho que o principal são os radares. É um negócio assim que ninguém gosta, eu acho que ninguém gosta de radar. Já tem O que acontece? A pessoa, no meio da noite, às vezes vai numa farmácia, alguma coisa, ela tem que ficar parada no meio da madrugada no semáforo, porque tem um radar. Se ela passar, vai ter a multa. Então, acho assim, é um absurdo isso. A pessoa, lá tem os entregadores, né, do iFood e tal, também tem que obedecer. E tem lugares lá que não o radar é desnecessário. Numa descida até lá da Santo Antônio, eles tiraram, era numa descida também. Você tinha que frear 40 por hora. E o que está acontecendo? Lá nas rodovias, tem acontecido, freia o motociclista, já morreram vários motociclistas lá. Então, teria que rever isso, porque a prefeitura só quer encher os cofres, mas não está pensando na população, só quer que a população vai pagando e não melhora nada, né? Porque o buraco, agora, faltando, sei lá, uns 15 dias para começar a campanha eleitoral, resolveram passar asfalto em algumas vias. Mas, igual onde eu moro mesmo, que é no Jardim IP, tem um buraco lá que eu tive que ir lá brigar no DAI e continuar lá sem asfalto. Então, eles embelezam as principais, a João Ramalho, né, onde passa bastante pessoa, mas a periferia mesmo, inclusive eu moro na periferia, na Zona Sul, moro lá há mais de 30 anos, né, porque eu mudei para Marília em 95, continua do mesmo jeito. Tem lugar lá que chove, leva o asfalto tudo embora. Candidata, perspectivas para o transporte de passageiros, para os ônibus que fazem o transporte urbano? Então, a passagem é um absurdo, né? É mais caro do que a passagem de São Paulo, né? Então, o valor é absurdo. O ônibus passa, tem muitos lugares lá que passa de 1 em 1 hora. O ônibus é lotado, né? Falta ônibus. Na época da pandemia, eles reduziram os ônibus. De vez em quando, eles mudam o trajeto do ônibus. Sabendo o problema, qual a solução? Então, é preciso... Como a nossa meta é o quê? Estatizar também. O Estado, junto com os trabalhadores, né? Principalmente os sindicatos, a gente estatizar o transporte. O transporte tem que ir para a mão da prefeitura e você ter a isenção, né, para grande parte da população do transporte, porque o trabalhador já ganha muito pouco e ele gasta muito dinheiro com o transporte, né, com o transporte coletivo.
e de má qualidade. Lá em Marília, a pessoa que pode comprar uma motinha vai lá e compra, porque senão você gasta quase 1 hora, 2 horas, 1h30, 2 horas para chegar na sua casa. Em Marília é uma cidade média, mas vamos supor, de um lado do outro da cidade é uns 15 quilômetros, não é tão longe assim. A gente está falando de Marília. E custar mais caro do que em São Paulo a passagem. Esses dias eu peguei um ônibus em São Paulo, 4,40. É um absurdo. E você anda lá em São Paulo mais de 1 hora. Lá em Marília, 15 minutos custa mais de R$5. É um negócio absurdo. Candidata, ainda temos 30 segundos. Tá. Teremos também 1 minuto para suas considerações finais. Educação. Então, eu sou professora, né? Então é algo que eu conheço muito bem. Também a nossa proposta, o ensino a gente tem que tirar da mão desses tubarões do ensino pago, porque para eles é bom que a educação pública seja ruim, né? Então é preciso estatizar também, né? A gente precisa colocar na mão da comunidade, né? A comunidade que deve gerir a educação. Tempo encerrado dos 10 minutos. Lilian Miranda, do PCO. Hoje, a terceira entrevista com os 6 que concorrem ao Executivo de Marília. Amanhã, Ricardinho Mustafa, do PL. A gente vai ter ainda até quinta-feira com os candidatos ao Executivo mariliense. 1 minuto para suas considerações finais, candidato. Queria agradecer pelo convite, né? Porque a maioria não chama a gente não é chamados para os debates. Então, eu queria agradecer muito, porque aqui deu a mesma chance para todos os candidatos, queria agradecer. E queria chamar a população, porque o nosso lema é trabalhador vota em trabalhador. Então, chamar a população mariliense para votar em uma trabalhadora, trabalha há mais de 20 anos na educação, no serviço público, né? Atualmente, estou trabalhando em Avencas. Então, queria chamar a população para estar ajudando na campanha. Nós não recebemos ainda nosso fundo eleitoral, né? E a gente precisa lutar junto, né? Unir forças de toda a população para a gente fazer. Porque não adianta eu chegar aqui e falar que eu vou fazer isso, fazer aquilo. É preciso a gente mobilizar a população. Só assim a gente vai conseguir mudar Marília. 3 segundos, 2. Lilian Miranda, do Obrigada. PCO, muito obrigado pela presença. Amanhã, então, peço licença, amanhã o entrevistado será o candidato Ricardinho Mustafa, do PL. Agora, 1h43.